Mas agora a gente quer te ouvir sobre essa apuração e essa denúncia. Eduardo Bolsonaro, então, abriu empresa com apoiadores de atos golpistas. É isso que você traz na tua matéria do UOL. Então, no período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro morou nos Estados Unidos, o filho número 3, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, abriu uma empresa no estado do Texas, em sociedade com outros brasileiros ligados à disseminação de fake news no Brasil e que apoiaram os atos golpistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo do pai, né, Juliana? Destrincha isso pra gente, porque essa denúncia é grave. Eu acho, Vivian, que assim, a questão chave é a gente entender como tudo isso aconteceu nesse espaço de 3 meses, em que o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, no período em que ele meio que fugiu, né, para os Estados Unidos depois que acabou a eleição e ele foi derrotado, e também nesse momento em que a gente teve os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, que destruíram ali boa parte dos prédios públicos super, né, que são essenciais para a nossa democracia, né, o Supremo, a Câmara, o Senado, o próprio Palácio do Planalto. Então, o Eduardo abre uma holding com um empresário que chama Paulo Generoso, que fez diversas lives chamando para esses atos golpistas, teve também na frente desses QGs do Exército, participando desses movimentos que tinham várias pessoas ali ocupando aquele espaço, invadindo inclusive os prédios públicos, mas ele convocou as pessoas, o Paulo Generoso. Ele participou ativamente, tanto que o Twitter recebeu ordem judicial para retirar as contas dele das redes sociais. Ele é um empresário nos Estados Unidos, e junto com o Eduardo e o Paulo, também vem o André Porciúncula, que era da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. Eles três montam, registram essa holding, mas um detalhe bem importante, Vivian, é que além dessa holding, pouco antes dela, que foi aberta em março, eles também criaram um instituto que chama Instituto Liberdade, nos Estados Unidos, e um grupo, uma incorporadora que chama Grupo Liber Brasil, tudo junto, e aí já só no nome aí do Paulo e do André, as outras duas, né, o Instituto e esse Grupo Liber, e essa holding que tem o nome do Eduardo. Eu tive atrás do Eduardo na Câmara essa semana, para justamente, porque os documentos nos Estados Unidos não deixam claro que atividades essas empresas estão exercendo, né? Elas, até pelos nomes, se assemelham ao instituto que o Eduardo tem aqui no Brasil, que é o Instituto Conservador Liberal, onde ele de algum jeito financia e organiza a edição brasileira do evento conservador, o CIPAC, que acontece nos Estados Unidos. Ele faz no Brasil já tem uns 3 anos, pelo menos. Então, a gente queria saber, né, qual é a atividade, não tem nada demais também nessa pergunta. O Eduardo se esquivou completamente, assim, falou pra mim assim, mas por que você tá me investigando? E aí, sem que a gente sequer tivesse perguntado concretamente qualquer coisa sobre a justiça eleitoral, ele próprio diz, não, se a justiça eleitoral me chamar, eu vou lá, eu explico. Não sei nem por que ele mencionou, mas agora, depois que ele falou, eu comecei a imaginar por que foi que ele citou a justiça eleitoral. E chama atenção também uma outra ponta dessa história, que eu não sei se você ia chamar aqui agora, que é a empresa que ele tem aqui no Brasil, que vende produtos com mensagens golpistas. Que funciona, né? Na verdade, assim, a empresa dele, que é a Bolsonaro Cursos, funciona no interior de São Paulo, no mesmo endereço, em que funciona uma outra empresa, que chama Camisetas Opressoras, que vende produtos com mensagens falsas e golpistas. Vende, por exemplo, uma caneca com um slogan daquele Brasil was stolen, que faz uma referência totalmente equivocada, ilegal mesmo, a ideia de que o Brasil teve uma eleição fraudada, o que não aconteceu. E tem vários pontos, Juliana. Novamente, parabéns aí pela reportagem, pela coragem e por não deixar essa turma em paz, porque essa turma não pode deixar em paz, porque eles não deixam a gente em paz e vêm, enfim, destruindo tudo que eles podem há um bom tempo aqui no país. Mas veja que interessante. Primeiro, a gente está falando de um monte de empresa que ninguém sabe direito o que faz. Eu já expliquei aqui, principalmente no exterior, as pessoas não abrem empresa
como a gente entende empresa aqui no Brasil. Ah, você tem uma empresa? Tem. O que você faz? Camisa. Você tem uma empresa? Tem. O que você faz? Peças. O que você faz? Móveis. Não, essas empresas não fazem nada, a não ser, várias dessas empresas que tem no exterior, a não ser funcionar como uma estrutura, muitas vezes uma casca para poder fazer circular dinheiro, para poder fazer circular recursos, para poder esconder origem ou destino de recursos. Então, essas empresas, por exemplo, em paraíso fiscal tem o nome de trust. Aí o cara fala, por exemplo, Paulo Guedes. Pronto, Paulo Guedes tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, não foi? Porque aquelas reportagens que o El País e vários veículos trouxeram mostrou. Esse dinheiro está onde? Está numa empresa. A empresa do Paulo Guedes faz o quê? Faz nada, tem esse dinheiro, né? Tem esse dinheiro para blindar. O Seed Family Trust. Mesma coisa, tem trust. Então essas empresas já começou a aparecer mais coisa, empresa lá fora. Segundo, já está percebendo como cada vez mais a gente está falando de coisa no exterior? No começo não tinha nada no exterior. Agora já tem a empresa do filho do Bolsonaro que ele é sócio, tem o negócio do Cid, tem a mansão do irmão do Cid lá fora, tem a remessa de dinheiro, tem a conta do Bolsonaro que ele mandou 600 mil. Eu sempre falei, o negócio lá fora é muito maior do que as pessoas imaginam. E a gente vai descobrir mais coisa fora do país. Eu tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida. E a gente vai descobrir cada vez mais que o patrimônio, o número de empresas, o número de estruturas do clã Bolsonaro é ainda muito maior do que, por exemplo, os 107 imóveis que a Juliana Del Piva trouxe para a gente. Ainda muito maior. E aqui dentro, só uma curiosidade, Juliana, que eu não sei se você sabe, mas o Instituto Conservador Liberal deles, ICL, Instituto Conservador Liberal, eles lançaram, acho que 2 semanas depois da gente ter lançado o ICL. Depois. Então, era exatamente o período onde eu estava sendo investigado pelo Paulo Guedes ali. Lembra dos detratores da República? Tinham 50 detratores que eram investigados. O Gessé Souza, que é o reitor do ICL, era o detrator número 1. Eu era o número 5 da lista. A gente lança o ICL faz um barulho enorme. 2 semanas depois, 3 semanas depois, eles lançam o ICL deles, Instituto Conservador Liberal. O nome já é uma maluquice, mas eles lançaram o Instituto Conservador Liberal. E não é coincidência isso, não é coincidência isso. Mas é mais uma empresa, que, como você falou, Juliana, que está ali para compor a engrenagem, entendeu? Para compor, junto com todas outras essas empresas, essa necessidade que eles têm de poder fazer fluir recursos, poder esconder ordens, comandos e esquemas dentro dessa operação, que é uma operação comparável à de uma milícia ou de uma máfia ou de atividades assim. Pô, parabéns, isso que você traz hoje é uma bomba. E eu ainda digo, é o fio de uma meada, é o começo de uma história só. Juliana, deixa eu te perguntar, eu antes fico muito feliz de ter você aqui, venha mais no ICL Primeira Edição, viu? A gente também ama ter você aqui com a gente. Essa notícia que você trouxe pode ajudar a convocar o Eduardo Bolsonaro para a CPMI dos atos golpistas, para a CPMI do golpe, porque ele já vai estar ali do lado, né? Ele vai participar da CPMI. Será que essa notícia é mais outro passo para que ele seja um dos convocados a participar e a depor na CPMI? William, estou apurando isso, mas eu acho que sim, ali, imagino que a relatora, né, a senadora Elisiane, que é uma parlamentar muito séria, vai estar atenta às reportagens, e aí talvez a gente finalmente tenha alguma resposta do Eduardo, porque ele não se achou no direito de responder a nenhuma pergunta, apesar de ser um parlamentar e dever respostas à sociedade, né? Dever respostas à imprensa. Afinal de contas, ele está ali recebendo dinheiro público para representar a população brasileira. Então, assim, eu acho sim que essa presença, inclusive pelas outras pessoas e também por envolver pessoas que apoiaram esses atos golpistas em 8 de janeiro, deve movimentar a CPI, sim. Agora, a CPI ela tem outros problemas que a gente já conversou aqui ontem, inclusive
no ICL na segunda edição, a gente falou sobre a dificuldade, né, que a CPI vai enfrentar até para ela funcionar. Porque dentro do governo e dentro da oposição tem ali um pouco de medo do andamento dessa CPI, mas eu torço muito que ele seja convocado, sim, para se explicar sobre esse assunto, porque a impressão que eu tenho é que a origem desse dinheiro está muito mal explicada.